A renda fixa costuma ser o próximo passo dos investidores que já estão ali na poupança. Numa primeira vista, pode parecer bem complexo de entender a fundo esse tipo de investimento. E em alguns casos, é mesmo. Mas no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam saber do zero até qual tipo de investimento pode fazer sentido para a sua necessidade hoje. Sabe aquela sensação de abrir o app da sua corretora e ver lá várias siglas, desde CDB, LCI, LCA, até CRA, CRI e assim por diante? Eu sei que é uma sopa de letrinhas e muitas vezes confunde a nossa cabeça. Eu já estive no seu lugar há 7 anos, quando eu comecei a entender o mundo dos investimentos e entendi a renda fixa, eu também me senti completamente perdido. Mas depois que eu entendi a lógica por trás de cada tipo de renda fixa, ficou tudo muito mais claro para mim e eu consegui entender como montar o meu patrimônio de forma segura, principalmente ali nos meus primeiros passos. Hoje eu vou te explicar quais são os tipos de renda fixa, quais as principais diferenças entre esses tipos e também como que a gente pode investir na renda fixa. Além de que no final do vídeo eu vou simular algumas rentabilidades e alguns tipos de renda fixa diferentes. Então já segue o canal, bate no sininho para não perder nada e bora lá pro vídeo de hoje. Para a gente começar, vamos entender os tipos de renda fixa, que a gente pode dividir em 3 principais. Bom, então o primeiro é a renda fixa pós-fixada. São investimentos que acompanham o CDI ou a taxa Selic, que é definida ali pelo Banco Central a cada 45 dias. Nesse tipo de renda fixa, o seu dinheiro não tem chance de decair, ou seja, ele só vai subir, o que vai mudar é a velocidade de subida. Às vezes ele vai subir mais rápido, às vezes mais devagar. Então a gente tem como exemplo aqui o CDB que rende 110, 105% do CDI, 100% do CDI. Enfim, quando a gente estiver falando disso, a gente está falando de renda fixa pós-fixada. O próximo tipo é a renda fixa indexada à inflação. São investimentos que vão pagar um percentual fixo além do IPCA do período, que é a nossa medida oficial de inflação do país. Esse tipo de renda fixa é muito interessante porque ele protege o seu poder de compra. Afinal, como ele considera ali o IPCA mais uma taxa fixa, mesmo que o IPCA seja de 5% ou de 10%, ele sempre vai te pagar uma taxa acima disso. Ou seja, você vai ter um ganho de fato de poder de compra, um ganho real, que é o ganho acima da inflação. E aqui a gente tem alguns exemplos, desde o IPCA mais 5 até o IPCA mais 7, que muita gente que fala que é compra sem pensar 2 vezes. E por fim, a gente tem a renda fixa pré-fixada. Nesse tipo de renda fixa, a gente já tem uma taxa ali travada, já acordada. Ou seja, você sabe exatamente o quanto você vai receber lá no vencimento desse título. Então, pode ser um título que paga 11% ao ano, 12% ao ano. E aqui esse título ele é bem legal, porque se por um lado ele tem um risco por não te proteger da inflação, afinal, se você tiver ali um título que paga 10% ao ano, e aí a inflação foi de 9% em um ano, isso quer dizer que o seu ganho real foi de somente 1%, o que difere daqueles títulos indexados à inflação. Mas, por outro lado, é legal travar essas taxas pré-fixadas quando a tendência é de queda da Selic. Afinal, a gente consegue travar taxas mais altas do que a Selic vai estar daqui 1 ano ou 2 anos. E aqui um adendo, pessoal, muita gente se confunde nesse ponto. A renda fixa pós-fixada é a que de fato vai seguir ali a Selic, vai variar de acordo com as variações dela. Já a renda fixa de inflação e pré-fixada, elas estão muito mais ligadas aos juros futuros do que de fato a Selic meta, a taxa Selic que o Banco Central define a cada 45 dias. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Agora vamos dar uma olhada em quais são os veículos de investimento que a gente pode usar para se expor na renda fixa. Então a forma mais comum, talvez, de investir na renda fixa seja comprando de fato os títulos ali diretamente. Então a gente tem alguns tipos de título, eu vou falar os principais aqui para vocês. Então a gente tem os CDBs, que são certificados de depósito bancário, que são emitidos exclusivamente por instituições bancárias e funcionam como um empréstimo para o banco, e aí ele vai te remunerar com juros por causa disso. E é importante lembrar que os CDBs possuem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, de até 250 mil por CPF e instituição, tendo limite máximo ali de 1 milhão. Ou seja, para você ter 100% de cobertura do FGC, você tem que ter 4 CDBs de 4 instituições diferentes que vão render não mais do que R$250 mil até o vencimento. Outro tipo de título muito comum são as LCIs e LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, respectivamente. Esses títulos aqui são isentos de imposto de renda,
Por isso, muitas vezes, você vai ver esse tipo de título lá com uma rentabilidade de 93%, 94% do CDI, justamente porque não tem imposto de renda. Então, eles têm taxas um pouco menores, mas que você tem que fazer uma conta para ver se faz sentido frente a um CDB, que tem ali a incidência do imposto de renda. E aqui eles também contam com a proteção do FGC. Resumindo aqui, pessoal, o FGC é um fundo garantidor que, em caso de falência ou de quebra de algum banco ou de alguma instituição, ele vai ressarcir os investidores que tinham investimentos naquele emissor. Outro tipo de título que não é tão comum para o investidor individual, mas que também existe, são os CRAs e CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, que são títulos que representam ali dívidas de empresas desses setores. Eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física, mas geralmente tem um ticket mínimo mais alto, ou seja, você precisa ter um volume de investimento bem maior para conseguir investir nesse tipo de título. E aqui é importante salientar, eles não possuem garantia do FGC, ou seja, se você já tem que tomar cuidado com o emissor quando há essa garantia, quando não há, você tem que tomar cuidado redobrado. Depois, a gente tem tipos de investimento um pouco menos conhecidos, então temos as letras financeiras, que são emitidos por bancos, não tem garantia do FGC e geralmente tem prazos acima de 2 anos, prazos mais longos, e as debêntures. E existem as debêntures comuns e as debêntures incentivadas, que são nada mais do que dívidas emitidas por empresas, e as debêntures comuns têm lá a incidência do imposto de renda, e as debêntures incentivadas, que são voltadas para projetos de infraestrutura no país, são isentas do imposto de renda, justamente para estimular essa construção de infraestrutura aqui no Brasil. E lembrando, elas também não têm garantia do FGC, então tem que analisar muito bem que empresa está emitindo essa dívida. E além de investir diretamente na renda fixa, a gente pode investir indiretamente. Como, Rodrigo? Investindo por meio de fundos de investimento em renda fixa. Então existem diversos fundos no mercado hoje que investem ali na renda fixa e te poupam um trabalho de ter que escolher título por título ali, de ter que se preocupar com o imposto de renda, com o vencimento. Tem também os fundos imobiliários, então os fundos imobiliários de papel que investem em dívida, que são principalmente CRIs ali, eles também te expõem a renda fixa. A gente pode considerar como uma renda fixa turbinada. E, além, é claro, de te gerar rendimentos mensais, o que não acontece em muitos dos títulos diretos de renda fixa. E também os FIAGROS são uma forma da gente investir em títulos de renda fixa do agronegócio, e os FIINFRA, que aí são títulos de renda fixa isentos de imposto de renda, voltados para a infraestrutura. Ou seja, a gente tem duas formas principais de investir na renda fixa. Diretamente no CDB, na LCI e no LCA, ou também indiretamente, via fundos de investimento e fundos imobiliários. Agora que eu já expliquei para vocês os tipos de renda fixa e também os veículos para a gente investir nela, vamos dar uma olhada um pouco nas rentabilidades de alguns títulos aqui. Bom, então aqui eu trouxe uma tabela que vai ter alguns tipos de renda fixa e a gente vai considerar algumas premissas para fazer o cálculo de rentabilidade. Então vamos considerar um IPCA nos últimos 12 meses de 6%, uma taxa Selic de 14,75%, o CDI rende um pouquinho menos que a Selic, 14,65%, e como a gente vai fazer o cálculo para um ano, o imposto de renda é de 17,5%. E o valor investido, R$50 mil. Vamos dar uma olhada em quanto que renderia. Vamos começar pelos títulos de inflação. Então aqui eu coloquei 3 taxas diferentes, partindo do 6,5% até 8%, IPCA mais 8%. E aqui a gente tem essa taxa estimada, né? O que é isso? É basicamente aquele 6% de IPCA que a gente considerou, mais esse 6,5%, 7% ou 8%. Então, no IPCA mais 6,5%, a gente teria uma rentabilidade bruta em um ano de R$ 6.250, que daria uma rentabilidade líquida de R$ 5.156,25. Já no IPCA mais 7%, a taxa estimada aqui seria de 13% no total e daria uma rentabilidade líquida de R$ 5.362,50. Já no IPCA mais 8%, que a gente não acha hoje nos títulos do Tesouro, mas sim em títulos privados, a gente teria uma rentabilidade bruta de R$ 7 mil, uma rentabilidade líquida de R$ 5.775. Agora vamos para os títulos pré-fixados. Então aqui eu coloquei 3 opções para a gente, desde 13% até 15% ao ano. Então, para uma taxa pré-fixada de 13%, a gente teria uma rentabilidade bruta de R$ 6.500, uma rentabilidade líquida de R$ 5.362,50. Para um pré-fixado que paga 14% ao ano, a rentabilidade líquida seria de R$ 5.775. E para um pré, 15% ao ano,
a rentabilidade líquida ao final de um ano seria de R$ 6.187,50. Agora vamos para os títulos pós-fixados, então aqui eu coloquei um título 100% do CDI, que geralmente são os títulos de liquidez diária que a gente acha em diversos bancos e corretoras. Então, seria uma taxa estimada de 14,65, que daria uma rentabilidade bruta aplicando R$ 50 mil, de 7.325 e uma rentabilidade líquida de 6.043,13. Já um título 110% do CDI, que aí geralmente ele vai prender o seu dinheiro por mais tempo, teria uma rentabilidade bruta de 8.057,50 e uma líquida de 6.647,44. E um título 120% do CDI entregaria rendimentos de 7.251,75. Claro que aqui a gente tem que entender que a pós-fixada ela vai variar muito de acordo com a Selic. Como a Selic está num patamar muito alto, o mais alto dos últimos 19 anos, os títulos pós-fixados acabam rendendo mais, como vocês estão vendo aqui. Então, o pós-fixado 120% do CDI transformaria aqueles R$ 50 mil em 57.251,75 ao final de um ano. Já o título que vai acabar rendendo menos aqui, considerando a inflação de 6%, é o IPCA+, 6,5%, que teria um patrimônio final de R$ 55.156,25. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco mais sobre renda fixa. E agora eu quero deixar um convite para quem ficou até o final. Se você não tem muita segurança ao investir, ou às vezes nem tem muito tempo e precisa de uma ajuda profissional para fazer a sua carteira sair do zero a zero, conte conosco da consultoria D9 Capital. Se inscreva aqui no nosso WhatsApp para agendar uma conversa com um dos nossos consultores, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Até a próxima!